Paz do Senhor, boa noite a todas. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou gravar um vídeo aqui tentando explicar os versículos dessa semana pra gente refletir sobre eles. Pra quem não conseguiu acompanhar, né, pra quem trabalha, quem não conseguiu ler e refletir, que nem a Dayana também falou que perdeu algumas conversas, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui, vou tentar não demorar muito. Amém? Na segunda-feira eu coloquei o capítulo, né, o livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 26 ao 27, que diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Bom, gente, me falaram aqui nessa semana que algumas não sabem orar, outras têm vergonha, né? Mas aqui a Bíblia nos diz que quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo intercede por nós. O que vale é o coração puro, o coração sincero, que quer buscar a Deus. Não importa que tu não sabe orar, não importa que tu tem vergonha, não importa nada, importa tu querer, né? Tu ir e tu fazer. O resto, né, o Espírito Santo nos capacita. Eu não sabia orar. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não sabia orar, né? Há um tempo atrás, eu só repetia orações prontas e eu não sabia orar. Hoje eu sei orar. Por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus. Tu vai desabafar, tu vai pedir, tu vai agradecer pelas coisas boas da tua vida, tu vai pedir, né, proteção, sabedoria, tu vai, né, conversar com Deus, vai desabafar. Quando tu estiver triste, tu vai desabafar. Quando tu estiver feliz, tu vai agradecer, né? Quando tu tiver que pedir alguma coisa, interceder pela tua família, tu vai buscar a Deus, né? Não fique pensando que a oração é uma coisa assim, nossa, eu tenho que saber palavras, eu tenho que. Não, gente, é uma conversa com Deus. Deus é o teu amigo, Deus é teu pai, né? Cada um tem uma intimidade com Deus diferente. Ou é amigo, ou é pai, ou é Deus, né? Conforme a tua intimidade com Deus. Na terça-feira, eu coloquei Mateus 6, 5, 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha que lindo, gente. Basta vocês, mais uma vez, ter o coração aberto, o coração puro e sincero, buscar ao Pai, que o Pai vai ver você e vai te recompensar. Olha que lindo, né, gente? E aqui mais uma vez diz, né? Não fique em pé, repetindo, né? As orações que nem os hipócritas faziam. Então, mais uma vez, né? Jesus diz que não precisa ser orações prontas, né? Que é uma conversa, uma intimidade, né, gente? E na quarta-feira eu coloquei: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, né? Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Olha só que interessante. O nosso pai já sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então, o que vale é a tua busca por Deus, é tu buscar Ele, é tu querer conversar com Ele, é tu querer orar, porque Ele já sabe o que tu vai pedir. Olha só, que lindo, né? E mais uma vez aqui fala que não é pra ficar repetindo orações prontas, né? Por que será que ele fala isso, gente? Porque eu, eu tinha orações prontas, né? Eu pegava um livrinho de oração, eu orava, eu só lia aquele texto. Eu só lia e não tinha uma intimidade, não tinha uma busca, sabe? Não tinha um encontro verdadeiro com Deus. E é isso que ele quer. Ele quer uma conversa, uma intimidade, no secreto, né, gente? Na quinta-feira, eu coloquei o versículo de Mateus, que nos ensina a orar o Pai Nosso, que todas já conhecem, né? O Pai Nosso é a única oração pronta, né, que tem em todos os lugares, mas tem na Bíblia. É a única oração pronta que tem na Bíblia. E eu pergunto pra vocês só leem, só repetem, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, ou vocês praticam o que está nessa oração? Né? É muito profundo isso, porque eu mesma, né, me dei conta que eu só repetia, só falava, às vezes nem prestava atenção, só falava, porque é uma oração decorada, mas também não colocava em prática o que está nessa oração. O que que é Pai Nosso que estais no céu? Pai Nosso quer dizer que é o nosso Pai, Pai Nosso que estais no céu, né? Foi Ele que nos criou, foi Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus, Ele que nos protege, é Ele que é tudo para nós, né? Então é o nosso Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome. Devemos reconhecer que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Temos que santificar o nome dEle, falar dEle, né? Somente a Ele nos prostrar, adorar e orar. Somente a Ele buscar verdadeiramente, pois a gente tem que santificar o nome dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Venha o teu reino quer dizer, né, que a terra, o céu, todo o universo, né, assim como na terra e como no céu, é dele, o reino é dele, ele que criou, né? Então, e aqui diz, seja feita a tua vontade. Será mesmo que a gente aceita a vontade de Deus? Ou a gente pede, a gente fala que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quando a vontade do Senhor não é igual à nossa, a gente aceita ou a gente reclama?
Por que que Deus não faz isso pra mim? Por que que Deus fez isso? Né? Quantas pessoas julgam, né, a vontade de Deus? A gente tem que entender isso, porque a gente tá falando que seja feita a tua vontade. Nós mesmos estamos falando. Então a gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia. A gente está pedindo o pão de cada dia. Então a gente tem que entender essa frase e confiar que nada vai nos faltar. Né? Dai-nos o pão de cada dia. Isso quer dizer que não vai nos faltar o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma frase muito forte. Por quê? Porque a gente está pedindo para Deus nos perdoar, mas a gente está perdoando aqueles que nos ofendem? Será mesmo que a gente é digno de receber o perdão de Deus? A gente consegue perdoar o nosso próximo? Né? Então isso é muito forte, essa frase, né? Porque nos ensina muito. Que da mesma forma que a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar os outros. A gente tem que ser imagem e semelhança de Deus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos que a gente não caia em tentação, mas a gente está vigilando isso para não cair em tentação mesmo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vem uma pessoa fofocar, falar mal de outra. E tu vai cair na tentação, tu vai falar mal daquela pessoa. Tu vai, né, fazer o que ela tá fazendo. Tu já caiu na tentação. Então, se tu pede não nos deixes cair em tentação, tu tem que ser vigilante, tu tem que entender que tu não pode cair na tentação. O que é tentação? É o pecado, né? E livra-nos de todo mal. A gente tá pedindo que Deus nos livre de todo mal, mas mas estamos nos livrando do pecado? A gente se livra do pecado? Porque o pecado, né? Quem que se alimenta do pecado é o mal. O mal se alimenta do pecado. Então, a gente tá pedindo, livra-nos de todo mal, mas tu tá te livrando dos pecados? Dos pecados que te levam pro mal? Pensa bem. Esse é um versículo bem forte para refletir, né? E na sexta-feira, que foi hoje, eu coloquei: e tudo o que pedires em oração, se creres, e vocês receberão. A gente tem que crer. Tudo que a gente pedir, a gente tem que crer. Entregar nas mãos de Deus, e Ele vai fazer a vontade dele, conforme a vontade dele. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no fim. E vocês pedirão em meu nome, e eu farei. Então, um exemplo que eu dei, né, que a gente pede assim: Senhor, me proteja, em nome de Jesus. É assim que a gente ora. A gente pede alguma coisa, mas a gente pede em nome de Jesus, porque ele tá nos orientando aqui para pedir no nome dele. Então é isso. E hoje eu achei um versículo muito forte, que diz assim em Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Olha que forte, gente. Né? Se a gente se recusa a ouvir a lei, a ouvir a palavra do Senhor, né, a ouvir alguém falando da Bíblia, se a gente se recusa a praticar o que está na Bíblia, as nossas orações serão detestáveis. Deus não vai ouvir as nossas orações, né? Então, é muito forte isso. Mas da mesma forma que ele nos avisa, nos alerta, ele fala em Mateus: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Mais uma vez, gente, o versículo que diz, né, que a gente tem que pedir com o coração puro, coração sincero, e nos será dado, né? Se a gente bater na porta, se a gente buscar a Deus, se a gente ir atrás de Deus, Deus vai abrir a porta. Então é isso que eu falo pra vocês, é essa reflexão dessa semana. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, espero que vocês entendam, que seja edificante pra vocês. E eu desejo que Deus abençoe vocês e que a gente tenha um ótimo final de semana, né, com a graça e as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.